Olá, meu nome é Jaqueline Tavares e eu quero te ajudar a ser quem você é e ser respeitado por isso. Você sabendo quem você é, você vai ter muito mais facilidade para sair dessa rodinha de rato que você entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e você vivendo a mesma história, a mesma história. Às vezes acontece de ter personagens diferentes, né? Pessoas diferentes, com roteiros diferentes, mas de repente você se percebe de novo correndo na rodinha, e aí vem as mesmas dores de separações, as mesmas doencinhas que teve desde a infância, as mesmas decepções, as mesmas encrencas, e aí vem aquelas frases, né? Caramba, eu não aprendo mesmo, meu dedo é podre. O que acontece? É tanta burrice. Será que você nunca vai aprender? Mas como que você vai aprender se você não sabe como você funciona? Se você não entende quem você é? Então você acaba se expondo à vida, se expondo à vivência de qualquer jeito, entregando-se às situações e a pessoas para que elas conduzam a sua vida conforme elas acharem melhor. E aí depois, quando você se pega numa dor, a culpa é de todo mundo. Isso tudo, será que não é uma fuga, uma situação em que você se coloca simplesmente para você não ter responsabilidade de você, não ter responsabilidade das suas ações e terminar novamente culpando todo mundo e você simplesmente chorando, berrando e todo dolorido? Mas a culpa não é sua. Pelo menos é isso que você pensa. Eu simplesmente confiei. Eu confiei, eu entreguei e olha o que eles fizeram comigo. Não é isso? Quantas vezes você já se encontrou em situações assim? Comenta aqui comigo. E aproveitando, já deixa um like logo aqui no começo. Deixa um like. Se mais para frente, no decorrer desse vídeo, você não for gostando, você vai comentando aqui o que foi que você não gostou, que eu disse que te ofendeu, que fez alguma coisa que virou uma chave aí. Vai comentando aqui e fica comigo até o final, porque eu vou te dar 3 dicas para você se entender e sair dessa rodinha de rato que você sempre está vivendo. Inclusive, né, essa rodinha de rato, entra namorado, sai namorada, entra, né, vai trocando de namorados, mas é sempre a mesma história. De repente você sente um fogo, uma coisa queimando no peito, é aquele sinalzinho inconsciente de que a pessoa com quem você está se relacionando está te chifrando, está te traindo. Aí você fica louca, você fica louco, você começa a ficar controlador e de repente nada está acontecendo. Aí a pessoa olha para você e fala assim: "Nossa, você está louco. Como que você vai achar? Eu vivo com você. Eu ligo para você toda hora a gente está se comunicando e você está desconfiado de mim." Aí você resolve baixar a guarda, se acha meio assim, né? Ai, não podia desconfiar, pelo menos não podia ter falado, mas ali tá, ó, o tempo todo você sendo desconfiado, você sempre percebendo que tem alguma coisa de errado, né? De novo essa mesma história e tá fazendo igualzinho ao outro. E aí passam uns dias, passa um tempo, você pega a mensagem, você pega fotos ou simplesmente a pessoa vai embora da sua vida porque já está namorando com outra pessoa já aí há alguns tempos. E dentro desse algum tempo você estava junto. Mas essa não é a primeira vez que isso te acontece. Sempre está te acontecendo.
Essa rodinha acontece porque dentro de você, inconscientemente, você atrai pessoas assim. Mas mais do que atrair as pessoas assim, você acaba se comportando com pessoas que não são assim, mas o seu comportamento acaba levando a pessoa a ser assim. Você talvez não tenha percebido, mas quando vem pessoas num padrão diferente daquilo que você sempre busca, você rejeita, você não dá chance, você deixa ir embora. Porque não mexeu comigo, não balançou, né? Não fez as minhas células tremerem, me arrepiar, dar o friozinho na barriga. Ou a pessoa não tinha, sabe, aquela submissão que você sempre gosta. Tipo, não te deixa subir, né? E ser quem você acha que é. Então você deixa a pessoa embora. E por mais incrível que pareça, isso tudo tem a ver com a sua infância. Quando você, lá na sua infância, quando você teve o seu primeiro amor, né? Que se você for um homem que estiver aqui me assistindo, esse seu primeiro amor foi a sua mãe. E se você for uma mulher, esse seu primeiro amor foi o seu pai. Nesse momento em que vocês estavam, né, vivendo ali, vocês porque queria estar mais tempo com um dos seus pais. E ele não te dava atenção, porque tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, tinha que fazer uma coisa e pior de tudo, tinha que dar atenção para o seu pai ou para sua mãe e deixando você de lado. E ao te deixar de lado, o que que acontece? Você acaba sendo programada para sempre viver em triangulação, sempre tendo uma terceira pessoa nesse relacionamento de casal que tem que ser a dois. E aí o que que acontece? A pessoa é super fiel a você, mas dentro da sua cabecinha está ali, ó. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Então você fica buscando outro. Às vezes não existe outro, mas você fica caçando até que este outro entra na vida de vocês, casal. E lá vai você de novo viver o mesmo padrão que você está acostumado a viver. E aí eu te pergunto, vamos mudar o padrão? Você vai querer continuar vivendo situações assim? Ou você vai querer mudar? Você vai querer sair desses padrões de relacionamentos? Que muitas vezes esses padrões têm te deixado doente. E aí depois que acaba, né? Que sai esse relacionamento, cada um vai pro seu lado, você sofre muito, mas não demonstra nunca. Você acaba tendo queda de cabelo, você acaba tendo gastrite, acaba tendo um vazio no peito, você acaba sentindo uma angústia, um desespero, né? E automaticamente o seu corpo reage, né? E aí na saúde você começa a perder, né? Você começa a ver que você está perdendo cabelo, que as suas unhas estão quebrando. Você começa a perceber que tá te dando muito mais azia, muito mais prisão de ventre. Você começa a perceber, quer dizer, nesse turbilhão de emoções, né, que esses padrões, vai repetindo de novo nesses padrões, você toma um remedinho e nem percebe, né, que tá doendo a cabeça. Ah, e as dorzinhas de cabeça que vem? Parece até um sinal, né, dos chifres começar a sair. E muitas vezes essas dorzinhas vêm enquanto você ainda está buscando, né, a terceira pessoa, a pessoa o qual esse seu parceiro, sua parceira vai se relacionar.
E aí o seu desejo é sair correndo e não dever nada para ninguém. Porque quando um relacionamento termina, tenta lembrar. Que vergonha. E agora? O que que eu vou dizer para os meus pais? O que que eu vou dizer para os meus irmãos, amigos, pessoal da igreja? Meu Deus, é de novo. Eu tinha dito que agora ia ser diferente. E eu de novo aqui. E aí você morre de medo de ser cobrado. Cobrado. Porque você sabe muito bem. Você não confessa, mas você sabe muito bem que você prometeu que não ia fazer aquilo que você fez com o seu próximo relacionamento. Você prometeu que não ia ser tão histérico, tão ciumento, tão rancoroso, tão vingativo, né? E que você iria entrar no próximo relacionamento já deixando para trás os outros que terminaram. Mas você está aí agora preocupado em como você vai dizer as coisas pros amigos. Aí é fácil, né? Porque o seu cérebro já está ali programado para entrar no mesmo padrãozinho. Então, o que que eu vou dizer? Vou sentar em cima do meu rabo, me traiu. Falei, ó, mais um. Me traiu, sem vergonha. Pior é quando é com amigos, né? Pior é quando é com gente conhecida ou com alguém do nosso grupo. E normalmente, gente, deixa eu contar um babado. Eu lembro que eu ia para uma igreja e aí eu fiquei noiva, né? E era fantástico, assim. O pessoal de igreja toca no louvor, então tem muita comunhão. Então, na hora de cantar, um olha para o outro. Quando é vozes, né, diferentes, masculina e feminina, então um olha para o outro e aí fica, né, entoando as vozes. Agora é o feminino, agora é o masculino e vai trocando. E aí, esse meu noivo, ele era cantor, né? Tocava guitarra, violão e tal. E o que que aconteceu? Tinha uma moça lá, uma diaconisa, que também cantava no louvor. E eu achava ela super, mas super apagada. Uma pessoa assim que não existia, sabe? Usava as mesmas roupas de sempre. Era uma pessoa nula, sabe? Eu via ela como nula. Na verdade, eu nem via ela. E, de repente, num canto lá que eles estavam ensaiando, porque eu ia para os ensaios junto com ele, né? Ele estava ensaiando com ela e ela começou a olhar, talvez, gente, isso era o normal deles. Mas quando eu vi ela olhando, aquela pessoa nula, cantando com ele, e aí o que que acontece? Ela era sempre segunda voz, né? E aí, o que que aconteceu? Eu vi os dois trocando as vozes ali, né? Um canta, agora é... Tá. Aí, às vezes, ele faz assim. Aí, né? Aquela coisa de cantor. Ah, esse fogo subiu em mim. Mas subiu, gente. E aí, eu peguei, olhei pra ele, depois do culto, né? Que foi uma bênção. Olhei pra ele, e aí? O que que tá rolando? O que que tá rolando do quê? Você e a fulana. O que tá rolando? Jaqueline, pelo amor de Deus, acorda pra vida. É a música, é assim. Eu faço isso com fulana, eu faço isso com a cicrana. É assim, é o normal. Não, mas com ela é diferente. Gente, olha, eu sei que eu fiz um inferno na vida desses dois, porque eu cortei relacionamento com ela. Eu sei que eu fui, sabe, soltando. Mas antes disso, eu soltava umas conversinhas, sabe? Umas indiretinhas que, tipo assim, queimava os dois e que até, inclusive, o louvor não fluía. Porque quando ele ia olhar para ela, ele olhava para mim para ver se eu estava olhando, ele olhando para ela, porque, entendeu? Gente, o que que eu fiz com esse relacionamento? Esse relacionamento acabou, claro, por causa de uma traição. E essa traição não foi com essa fulana que eu estava tão intrigada. Mas o meu inconsciente jogou no inconsciente dele para buscar alguém no mesmo padrão. Então, uma outra mulher, que era de uma outra igreja, casada, muito bem casada,
Começaram os dois a cantar num congresso que teve, e dali eles começaram a ensaiar, e de repente se entranharam. Ela largou tudo, foi ficar com ele me largou, foi ficar com ela, e eu sei que eu chorei, eu gritei, eu berrei, falei de novo não, porque não era a primeira vez, né? Não, envolvendo igreja, família e tudo mais, era a primeira vez. Mas na época de escola eu já tinha vivido isso muito parecido. E isso foi se repetindo nesse relacionamento e se repetiu até o último relacionamento em que eu não me conhecia, que eu não sabia quem eu era e não sabia aonde nasceu essa dor para eu sempre cair na mesma de sempre. E como na mesma de sempre eu perdi o cabelo. Na época eu sofri 2 grandes acidentes, assim, que veio para mim, né? Porque a raiva, o ódio, as coisas que eu sentia, acabei atraindo esses 2 acidentes para mim. E nesse segundo acidente, ele saiu do meu coração, assim, como se fosse uma surra que eu tivesse tomado. Larga disso, Jaqueline. Aí eu tomei uma surra e sarei desse amor e fui viver outros relacionamentos. Então, a nossa saúde, o nosso corpo fala como a gente funciona e esses padrões vão se repetindo. E isso não é só em relacionamentos. Tenta ver como que é você nas suas amizades, o quanto você briga com amigos diferentes pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões. Às vezes você cobra de amigos coisas que eles não te prometeram, mas eles não falaram com a boca, mas eles insinuaram, eles gesticularam para que eu acreditasse dessa forma. E aí é o mesmo padrão de relacionamentos. E aí você percebe que tá todo mundo falando de você, fugindo de você, porque você está diferente. Porque você está diferente naquele grupo de amigos. Mas se for puxar o seu histórico que só você sabe, vai entender, eles vão entender. E já aconteceu isso. Agora vamos para a dor, onde dói, onde mais dói é o bolso, né? É quando a gente começa a repetir padrões no trabalho. Então, o seu primeiro trabalho foi maravilhoso, você conseguiu, você foi e aconteceu. Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu fiz análise recentemente. É uma pessoa que ela me procurou num trabalho. Ela estava trabalhando num shopping, onde ela estava assim a um passo para ser promovida. Um passo para ser promovida. E o que aconteceu? Numa reunião, alguém em que ela estava competindo, porque essa pessoa começou a provocar ela na competição. Essa pessoa vendia mais, então eu me sinto no direito de vender mais que essa pessoa. Sabe? Provocando. Então, tipo assim, vende mais que você, meu amor. E aí eu sei que nessa competição entre as duas teve uma reunião onde uma das duas ia ser promovida. E aí, o que aconteceu? Foi feita a reunião, estava tudo, né? Aí, de repente, essa que estava competindo com a minha cliente falou algo e que ativou um gatilho em que o padrão de funcionamento dessa minha cliente era estourar. E aí ela disse, e a minha cliente estourou, queria bater nela, queria, sabe, começou a ofender. Mas, tipo, ela falou, foi incontrolável, Jaque. Foi incontrolável. Eu não sei, mas já estava ali, ó, mais de 3 meses, uma briga invisível, né? Numa competição invisível, mas era eu provocando ela me provocando. E nessa reunião eu fui a mais fraca. De eu ser promovida, eu fui mandada embora. E a bonita tá lá no meu lugar, onde era para ser meu lugar. Inclusive, essa minha cliente tinha até sido chamada falando que nessa reunião ela seria promovida. Ela, sem se conhecer, se deixou levar
pela outra que conhecia muito bem ela e sabia como apertar o calinho dela para que ela estourasse e perdesse a promoção e a promoção fosse para outra. Quantos de vocês que estão aqui me assistindo, escreve aqui para mim, que já passou por situações parecidas? Essa minha cliente, ela me procurou, né, a última vez, como eu te disse, recentemente, porque ela já está fazendo análise comigo há alguns anos, uns 3 anos, pelo menos, a gente está ali, de vez em quando ela me procura. E nessa última vez que ela me procurou, já tinha passado 2 trabalhos. Então, o outro trabalho, ela foi, era num outro shopping e foi parecida. Ela não foi para ganhar promoção, mas criou-se essa competição, né? Normalmente isso é na área de vendas. Criou essa competição e aí essa menina em que estava competindo visivelmente com a minha cliente, soltou uma e a minha cliente nem falou nada, meteu-lhe a mão na cara, que deu até polícia. Ela, acho que ficou com vergonha, nem veio falar comigo, né? Então, nem veio conversar, nem quis passar por análise, nem quis fazer terapia e deu caso de polícia, foi coisa horrível, né? Segundo ela me disse. E aí, dessa vez, ela estava trabalhando como copeira num restaurante, né, muito famoso. Então, ela falou, eu vou me submeter, eu não vou mais trabalhar com vendas. Então, ela pegou, começou nesse trabalho lavando copo. E, assim, é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que entrega o trabalho impecável. Aí, por lavar bem os copos, ser rápida, né, no trabalho ali, fazendo tudo com muita perfeição, com muito perfeccionista e cuidando dos detalhes, ela foi promovida a fazer atendimento ao público. E foi a mesma coisa. Só que ela, né, dela disse já que dessa vez eu fui inocente, eu não provoquei, mas eu estava me dedicando, fazendo o melhor de mim, dando o meu melhor. A minha gerente começou a me alfinetar, e eu comecei falei, dessa vez eu não vou pra cadeia, dessa vez eu não vou pra polícia, dessa vez eu não vou meter a mão na cara de ninguém, vou me segurar. E aí ela me procurou ainda trabalhando, né? Ela me procurou e falou, já que eu não aguento, eu tô pra explodir, eu tô ansiosa, eu tô agoniada. E toda vez que ela chega perto de mim, eu até tremo, né? E ela fica falando que eu quero me aparecer, que eu tô me achando. E eu queria entender isso tudo, porque eu só tô trabalhando. Eu só estou trabalhando. E essas pessoas chegam perto de mim e esse já é o meu 3º trabalho. E aí a gente fez análise, ela começou a se entender. E aí o que aconteceu? Ela pediu para ser demitida, entendendo que ali não dava mais para ela ficar. E hoje ela está trabalhando num trabalho onde ela se dedica, ela dá o melhor dela, onde não tem competição. Ela se entendeu, ela entendeu como ela funciona, e aí ela se colocou no ambiente em que ela se encaixava. Então, já falei para vocês em vídeos anteriores de que o céu é o limite. O céu é o limite para os pássaros. Porque os pássaros têm asas para voar. Então, entre eles podem dizer, o céu é o limite, vamos. Agora não vá falar para o gato, para o tigre, para o cavalo, que o céu é o limite. Porque eles não voam. Eles não voam. E por não voar, eles não têm o céu como limite. Mas eles têm a terra. E eles podem correr. Eles podem competir entre eles. Porque a terra é o limite para eles. Aí, não adianta falar, a terra é o limite para vocês, que são pássaros. Desce aqui, compete com o tigre na corrida. Andando, não tem como. Tigre, sobe aqui, vem voar, competir com uma águia. Não tem como. Imagina o tubarão querendo, usando a filosofia de que o céu é o limite. Como que o céu é o limite? O coitadinho até tenta dar
um pulo da água para o céu, mas não vai, não voa, não dá para competir. Quantos peixinhos, né, achando que o céu é o limite, eles dão uma voadinha, tem a garça que vai pegar eles? Com a gente é a mesma coisa. Quando a gente se conhece, a gente sabe aonde se colocar. A gente sabe aonde vamos chegar, porque a gente começa a entender qual é o nosso limite. Porque quando a gente conhece o nosso limite, uma águia vai competir com as galinhas vai picar, vai falar você é idiota, você acha que você consegue voar, você fica aí, você não quer comer só minhoquinha, você quer comer um pintinho, você é louco, você vai comer um pintinho. Não dá. E aí a águia, né, que tem vontade de comer aquela galinha e consegue comer aquela galinha, mas tipo, ela se repreende, começa a adoecer, começa a ficar cada vez mais fraquinha porque só come minhoca e ração. Quando é que a águia vai olhar para ela e entender que ela pode voar? Que aquelas galinhas que fica picando, que fica julgando, falando, vai ser comida, inclusive? Quando é que esse pássaro esplêndido, uma águia, vai entender que ela é águia? É quando ela encontrar outras águias. Que a águia olhar para ela, você tá comendo aí, ó, minhoca, come essa galinha. Você tá comendo, vai lá, pega um pintinho, experimenta, vê que é gostoso. Não, mas é meus irmãozinhos. Não, mas é meus amiguinhos. Não, não dá. Então, o autoconhecimento, ele não é fácil, pensa. Quando uma águia chega a entender que ela é águia, não vai ser de uma hora para outra que ela vai sair voando, comendo lá os pintinhos, os gatinhos, os cachorrinhos que estavam ali por perto. Até ela entender, até ela se experimentar. Vou deixar para falar mais sobre isso no final do vídeo. Se você sentiu que alguém precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora com aquela pessoa que tá aí, ó, se sentindo tão malzinho, que talvez comentou alguma coisa do que eu estou falando aqui com vocês no vídeo. Vai, compartilha. Compartilha, pega o link aqui. Eu vou até esperar você mandar esse vídeo para os seus inimigos. Tá entendendo? Olha aí as suas galinhas. Isso é águia. Entendeu? E até mesmo para essas águias que você tem visto, que tem se acabado, se achando galinhazinha. Vai, compartilha. Compartilhou? Vou continuar. Vou continuar falando agora. Vamos entrar dentro de você e entender um pouquinho das sensações que você tem de sempre estar sentindo que está devendo algo para alguém. Sabe, tá tudo lindo, maravilhoso, você tá curtindo, você tá pleno, tá maravilhoso, mas no seu, eu não sei, tô sentindo que tem algo errado, tô sentindo que tem algo diferente. E tá lá todo mundo curtindo, todo mundo, para com isso, fulano, pra que você tá, às vezes você nem compartilha, mas você tá, o que foi que você tem? Não, não tenho nada. E não tem mesmo, mas essa sensação de que algo vai dar errado, de que eu estou devendo algo, parece que eu esqueci alguma coisa. Sabe por que tem essa sensação? Porque você está se auto-sabotando. O seu inconsciente, que foi programado lá na sua infância, lá atrás, com seus pais, com a sua mãe, sabe? Aquelas vivências lá de trás, aquelas cobranças lá de trás, que você nem lembra, está tudo registradinho no seu inconsciente. E o seu inconsciente, quando você muda o padrão, ele sente falta. Ele fala, tem algo errado, tá diferente. Não é aquela coisinha que foi programada, tá diferente. E aí ele começa a te dar alertas. Tá diferente, ó. Volta, volta, tá diferente. E aí, o que fazer quando você está nesse lugar? Já já eu te falo o que fazer. Vou te dar 3 dicas.
3 dicas para você começar a quebrar esses padrões de repetição que a sua vida tem tido. Porque quando vem essa sensação de que tá devendo algo e tal, você volta para sua cama, aí você volta, inclusive você fica resfriado. Já percebeu isso? Que é aí que você tá vivendo a melhor fase da sua vida, tá tudo fluindo bem. Aí, de repente, você recebeu uma folga, um dia de folga, algo, né? Um presente, fala, olha, hoje você vai ficar. E aí, você para, né? Aí você para, vai dormir, tem um final de semana, e aí vai viajar nesse final de semana, de repente, uma gripe, um mal-estar, uma dor no corpo que você não sabe onde é, da onde veio. Aí o pessoal vai falar, não, é os vírus, né, e tal. Aí, faz uma análise comigo. Antes de ter esses vírus, isso não acontecia também? Quantas vezes você deixou, falou, esse final de semana vai ser minha folga, vou fazer isso, isso, isso. Aí eu vou dormir até mais tarde. Aí você dorme até um pouquinho mais tarde, mas quando você levanta, o pé dói. Sabe, uma sensação de tipo, volta pra cama. E aí você passa o final de semana na cama. Quando é na segunda-feira, parece que como mágica voltou ao normal, volte a trabalhar. E aí você não entende. Já passou por isso? Você já passou por isso? Porque eu passava por isso, né? Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu passei por isso e comecei a perceber que era sempre assim. Eu trabalhava que nem a louca, ganhava as promoções que nem a louca, né? Porque eu sabia mais ou menos da minha vida profissional, eu sabia quem eu era. E aí eu tinha tomado tanta pancada na cabeça, né? E eu gosto de dinheiro, né? Então eu trabalhava para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu me obrigava a gostar dos meus trabalhos, né? Até encontrar o trabalho que realizou muito dos meus sonhos. Então, eu trabalhava assim, sabe? E quando eu encontrei o trabalho que eu mais gostava, né? O trabalho que eu ainda trabalho até hoje, que é ser vendedora de materiais para construção. Então, quando eu encontrei a empresa certa, eu falei, eu vou fazer de tudo para dar certo. E aí, sem ter todo o entendimento que eu tenho hoje, né? Foi ali que eu comecei a aprender o que eu quero ensinar para vocês, né? Que é ensinar a te ajudar a pôr na sua cabeça quem você é. E além de tudo, gostar de quem você é e ser respeitado por isso. Porque nesse trabalho que eu estava, era uma coisa que eu sempre sentia nos outros trabalhos. Eu me dedicava muito e não me sentia respeitada. Sabe, era tipo assim, teve uma fase da minha vida que eu me dediquei muito ao ministério na igreja. E eu me dedicava muito mesmo, muito. E onde eu me sentia mais à vontade, né, aos 28 anos, onde eu mais me sentia à vontade, que eu falava assim, eu sentia o fluir de Deus na minha vida, era quando eu estava com os adolescentes. Eu falava igualzinho eles, era assim, sabe? A gente falava do evangelho e tal. Eu defendia eles, eram os meus amigos, sabe? Eu tava ali, eu acho que a minha adolescência reprimida, eu realizava ela ali e estava fluindo. Então, a igreja que tinha, acho que uns 5 adolescentes, de repente começou a ter 20, 30. Teve cultos de domingo que só tinha adolescente. E todo mundo era Jaque pra cá, Jaque pra lá. Tá. Até que um dia eu percebi que estavam me chamando, essa velha adolescente louca. Ninguém tinha falado, mas eu percebi isso. Aí eu comecei a me sentir desrespeitada. Mas eu estava sendo quem eu era, eu estava fluindo, sabe? Estava trazendo resultados, porque eu era líder, né? Então, qual é a função de um ministério dentro da igreja? É aumentar o número de membros. Além de aumentar o número de membros, é fazer eles entender o evangelho, entender a palavra de Deus. Então, eu estava ali nesse propósito. A gente vai entender, vocês vão entender o que é a palavra de Deus. Eu lembro que eu tinha feito assim, vamos ler um livro e vamos pegar todas as fofocas desse livro. Então, a gente pegou, se eu não me engano, foi Juízes. É onde tem lá não é Juízes não, é Êxodo.
Êxodo, ou é Gênesis, que tem o Ló, né? A mulher de sal olhou para trás, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, e aí ele ficou com as duas filhas queriam ter filhos, não tinha homem, vamos. Gente, foi uma fofoca, ninguém sabia dessa história. E aí todo mundo, meu Deus, o que que é isso? E foi uma fofoca, eu expliquei o que que era, e foi assim, que chegou inclusive no pastor. Sabe? Nossa, você está fazendo da palavra de Deus o quê? Eu falei, eu estou ensinando. Da gente para adolescente não tem que ser, sabe, uma coisa assim tão caricata, tão séria. Adolescente quer coisas de verdade, quer ver a realidade, quer entender. E na Bíblia estava tudo escrito de acordo com eles. Pensa você no lugar dessas meninas. E acabar a família, acabar a espécie humana na Terra. Elas entenderam que só tinham eles três, mas tinha que dar continuidade. E é uma história linda, e para quem vai nos judeus, né, os judeus explicam muito bem essa história, e eu sei que, olha, começaram a me chamar de velha adolescente louca. Até um dia tem uma reunião e eu me perder um pouquinho, né, e chorar. Porque eu só estava fazendo bem, eu estava na minha cabeça, né? Eu estava plena. E aí, o que que aconteceu? Eu adoeci, comecei a ficar doente, até que chegou nessa reunião, depois uma outra reunião em que eu entreguei. Falei, eu não quero mais isso. Tá lá a igreja, do mesmo jeito. O medo de evoluir, o medo da evolução, faz a gente negar o novo, negar o diferente, negar os novos padrões, porque o nosso inconsciente quer fazer o quê? Pôr a gente no mesmo lugar. Eu estava diferente na igreja, eu era o novo para essa igreja, eu trouxe uma novidade, né? Uma forma diferente de pregar a palavra de Deus, mas a igreja não aceitou. Tá lá a igreja, com seus 5 adolescentes, da mesma forma. A igreja mudou de nome, no mesmo local, mesma coisinha, os mesmos membros, mesmo playback, mesma coisinha, desde esse dia, desde sempre. Quantos de nós estamos prestes a receber uma promoção, a ter uma evolução, a sair do padrão de repetição da rodinha, né? Lembra no começo do vídeo que eu falei? A rodinha em que a gente vai rodando, 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 rodando. E aí cai aqui. Nossa, mas continua. Gente do céu. Com 15 anos era esse padrão. Com 30 anos era esse padrão. Com 40 anos era esse padrão. 50, 60. Puf, morreu. Mesma coisa. Quantas pessoas que passa pela sua vida, que você já foi no velório, foi uma ótima pessoa, viveu, nasceu, cresceu, viveu, sempre no mesmo lugar, sempre a mesma coisa, teve filho, e os filhos, mesma coisa, tanto. Aí eu te pergunto, é isso que você quer para sua vida? Continuar repetindo os mesmos padrões, mesma coisa? No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, na saúde, nos seus pensamentos. E aí, se você tem filho, você está vendo seus filhos fazer a mesma coisa. Mesma. Ai, meu Deus. Que angústia, que angústia. Aí, se você é que nem eu, caiu nesse vídeo e quer sair desses padrões, né? Começa a dar uma angústia, E esse padrão de angústia, eu quero mudar, é quando você tá num relacionamento também. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Aí você tá vendo que tá fluindo. O relacionamento tá indo, tá gostoso, caiu na rotina. Mesma coisa, sempre. Vamos arrumar aí uma terceira? Né? Esse inconsciente fala, não, você vai ficar aí
Vai ser feliz o resto da vida com essa pessoa? Vai viajar com ele, com ela? Vai curtir, vai criar uma vida próspera, né? Vai construir impérios nessa terra? Ah, mas não. Arruma uma terceira pessoa. Começa a ter o ciúminho, começa a ficar angustiada, começa a achar que tá devendo alguma coisa para alguém. Frustra. Aborta tudo que era para ser lindo. E quantos já se passaram que era para ter sido, acontecido e não foi? Aquele trabalho que você estava, aquela pessoa conseguiu a gerência, da gerência ela foi para frente, da gerência agora já é CEO, né? Já tá ali, ó, entre os cabeças da empresa e você. Mas você também pode ser aquele, né, que olha para a empresa e vai lá, ixi, mesma coisa, 20 anos no mesmo lugar. Eu tô aqui, ó. Fluir. Mas fluiu tanto, mas tem alguma coisinha aí que você tá, ó, incomodado. Porque se não estivesse, não estaria aqui. Não teria chegado até o final desse vídeo. Porque agora eu vou te dar três dicas para que você quebre este padrão. Para que você, ó, volte a confiar em você. Para que você volte a confiar, não, experimente confiar em você. Então, a primeira dica que eu quero te dar, é a que eu venho falando todos os vídeos desse canal e que eu vou dizer, talvez, né, no novo padrão que eu entrei. Ai, falando em padrão, como é gostoso, né? Se a gente caísse naquele padrão, pensa, lembra de uma coisa muito boa que aconteceu na sua vida. Sabe, assim, ó, eu vou falar uma coisa. A primeira vez que eu peguei bastante dinheiro na mão, dinheiro mesmo, papel, né? Eu peguei bastante dinheiro, assim, um valor bem legal, que deu um montinho, assim, de dinheiro, sabe? E aí eu cheguei na minha filha e falei assim pra ela, sobe, que a gente morava num sobrado, né? Sobe que eu quero falar com você. Ela, mãe, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Sobe que eu quero falar com você. Aí ela subiu e tal. Aí chegamos no nosso quarto, fechei a porta, falei, filha, estamos ricas, estamos ricas. Ela, hã? Aí esses dias a gente tava conversando sobre padrões, né? Aí eu peguei, a gente falando sobre isso, eu falei, é esse tipo de padrão que eu quero que se repita na minha vida, sabe? É um padrão desse que eu quero que se repita. Porque do bem ou do mal, a gente vive em padrões. Agora, o melhor de tudo é escolher que padrão você quer viver. Então, a primeira dica que eu quero te dizer para você sair desse padrão doentio, que você não sabe como que entrou, quem foi que te colocou, e se, sabe, você tá aí. Para você sair desse padrão, a primeira dica: se autoconhecer. Saber quem você é. Você é tigre? Você é galinha? Você é águia? Você é tubarão? Você é o quê? Escreve aqui para mim. Quem você é? Como você funciona? Quais são seus limites? Até onde você consegue ir? Porque quando você sabe quem você é, você não vai. Você, por exemplo, eu sabendo que eu sou uma felina, jamais eu vou competir com um cachorro. Se eu sou uma gata, eu jamais vou peitar um cachorro. Porque indiferente se eu sou gato, se eu vou arranhar ele, se eu vou extrapolar o bichinho, ele é maior do que eu. Ele vai acabar comigo. E competir com o cachorro não tem como, né? Cachorro é submisso. Gato é autoritário. Então, sabendo quem eu sou, eu vou me colocar nos ambientes certos, nas competições certas. Eu vou escolher o ambiente certo. Eu sabendo que eu sou rígida, eu não vou me relacionar com o oral. Nossa, o que é isso, Jaque? Se inscreve aqui no canal que eu vou explicar muito disso. Eu sabendo que eu sou esquizoide, jamais eu vou me relacionar com um psicopata. Isso se eu não me entender,
se eu não saber como eu funciono. Então, eu entrar dentro de mim, saber quem eu sou, é o primeiro passo, é a primeira dica, é o primeiro tudo para você sair de padrões doentios e se habituar a um padrão que você escolher. Qual é o padrão que você escolhe? Você tem que se autoconhecer. Porque não adianta, né? Você já assistiu aí, desbloqueia, né? Você vai além, você pode ser quem você quiser. Você faz tudo isso e você de repente voltou pro mesmo. Nada disso funciona. Claro que não funciona. Porque não adianta eu chegar para você e falar para você acordar 5 horas da manhã se seu metabolismo, se seu corpo, ele funciona melhor à noite. Não adianta eu pegar e falar para você seja vegetariano se o seu tipo sanguíneo pede para você ser carnívoro. E não adianta eu te dar uma dieta, né? O nutricionista te dá uma dieta padronizada, né? Cheia de proteínas para quem tem um tipo físico, um tipo sanguíneo vegetariano. Em que vai se funcionar bem, vai virar um máximo se comer mais vegetais. Não, mas tem que intoxicar a pessoa com proteína. Intoxicar não, né? Tem que alimentar a pessoa com proteína. E a pessoa fazendo o quê? Se intoxicando. Então, o autoconhecimento é a primeira coisa. Olhar para você, fazer as perguntas de quem eu sou, para que eu existo, o que eu devo comer, quem eu sou, quem eu sou. Então, se você estiver nessa sede de te entender, saber quem você é, coloca aqui para mim, eu quero, eu preciso. Vou deixar meus contatos aqui. Vou deixar aqui dicas maravilhosas para vocês. Se inscreva no canal, me segue. Me segue. E conta comigo, porque eu estou aqui para te ajudar a ser quem você é e gostar disso. Ser respeitado por isso, ser valorizado por isso. Curte? A segunda é entender da onde eu vim, né? Será que eu não estou repetindo os padrões dos meus pais, dos meus avós, tataravós? Então é se entender, é entender quem foi meus pais. Nossa, se eu falei isso e você fala, é sério já, que eu vou ter que entender meus pais? Gente, teve uma época da minha vida quando veio esse conhecimento para mim, né? De que eu teria que entender meus pais, agradecer meus pais. Jesus, para quem assistiu um vídeo que eu postei aí contando a história da minha vida, né? Que aos 16 anos de idade eu descobri que meu pai não era meu pai. Então, quando esse conhecimento chegou para mim, eu ter que voltar nessa história, entender, dói. Mas precisa, principalmente para você que quer sair de padrões repetidos. Porque também, se você for olhar, talvez você nem queira, né? Olhar lá para trás, para os seus pais, para os seus avós, porque você está fazendo exatamente as mesmas coisas que você odeia que eles fizeram. Comenta aí. Agora, se você ama seus pais, adora seus pais, talvez fique mais fácil de você repetir os padrões doentios que eles repetiram, ingratidão. Só que a vida deles, eles escolheram. E você vai continuar escolhendo honrar seus pais com padrões repetitivos e doentios que vai te levar aos fins, os últimos dias da sua vida doente. Acorda. Acorda para sua família. Você não precisa conviver com eles, mas você precisa entendê-los dentro de você. Ser grato. Precisa
aceitar, acolher. E também, né, entender que eles não são mais responsáveis por você. Você cresceu. Você cresceu? Ou ainda vai ficar falando que a culpa foi dos seus pais? Porque agora você é adulto. Mas entender esse padrão familiar é muito importante, principalmente para você que chegou até aqui e não quer mais repetir padrões doentios. É olhar para a família, é olhar para os pais, é olhar para os avós. É enfrentar aí esses emaranhados, né, que vocês têm, é enfrentar, sabe, essas questões mal resolvidas que vocês têm, nem que seja somente dentro de você, mas precisa ser resolvida. A ponto de você agradecer a eles, acolher a eles e falar assim, obrigada. Porque até mesmo com esses padrões doentios, vocês fizeram a diferença na minha vida. Essa é a segunda, olhar para a família. Terceira dica. E a mais difícil. É a mais difícil, gente. Chegou até aqui, já descabelada, né? Então, a dica mais difícil, mas é necessária, é a dica escolher. Escolher, deixar para trás esses padrões. Porque agora que você sabe, né? Se você tomou o primeiro passo de se autoconhecer, saber quem você é, se você já viu os padrões doentios da sua família, agora chegou o momento de escolher. Eu sigo ou eu continuo? Eu vou para outro lado, né? Que agora, depois do primeiro e do segundo passo, você chegou ali na encruzilhada, né? E agora eu vou para cá, vou para lá ou eu volto para trás? Então é a escolha. Se você chegar até a terceira dica, né, que é de escolher, que pode ser a primeira, eu escolho conhecer-me. Eu escolho me autoconhecer. Eu escolho conhecer meus pais. E eu escolho sair desses padrões. Ou eu escolho continuar nesses padrões. Tá bom, vai, deixa a vida me levar. A vida leva eu, né? Só que muitas vezes a vida tá te levando. Quantos anos você tem? Tá te levando, te trouxe até aqui. Tá bom, mas até onde ela vai te levar? Escolha. Se você quer que a vida te leve, escolha de uma forma em que você saiba que vai para um bom lugar, para um bom caminho, um caminho de saúde, um caminho saudável. Um caminho em que você, chegando aos 80 anos, quer chegar aos 80 anos? Você quer? Como você se imagina chegando aos 80 anos? Eu, pelo menos, imagino chegar com a mesma cara que eu estou hoje, com o mesmo vigor físico de hoje, né? Então, para isso eu faço citroterapia, para isso eu me autoconheço, para isso eu me ambientalizo, né, em locais em que eu tenho menos estresse possível. Essa é a minha escolha. E você? Eu vou te dar a quarta dica, né? Essa é a dica bônus, que eu falei que só ia dar 3, mas eu vou dar a última dica. E essa dica, se você fez as 3 primeiras, essa quarta, que é se experimentar, se sentir. Eu sigo o Musi, né? Paulo Musi, e ele disse uma vez num podcast, Pedro Calabres. Ele diz assim, que muita gente chega nele e fala assim, eu não consigo viver sem açúcar, eu não consigo viver sem o pão. Se experimenta. É porque você não sabe como você funciona sem açúcar e sem glúten. Então, se experimenta, se sinta de outra maneira. Se experimenta comendo outras coisas. Se experimenta se vestindo de outra forma. Se experimenta, experimentar. Eu sei quem sou, eu me sinto, eu me amo. Será que se ama? É só se experimentando. É isso. Gente, muito obrigada por estar aqui. Eu desejo para você muita saúde, muita saúde.
E se sua mente estiver saudável, seu corpo vai estar saudável. Como eu acho que foi o Pedro também que disse que não existe corpo saudável, perdão, saúde mental num corpo não saudável. Então eu desejo muito, mas muita saúde para vocês. E principalmente o que eu tenho para te oferecer, que é se autoconhecer. Porque essas dicas que eu te dou é para você se olhar e entender como você funciona, entender como você pensa, como você sente e como você age. Porque se você não se conhece, as pessoas observam como você pensa, percebe como você sente, ó, faz de tudo. Ou só faz assim para você agir e ela só olhar. É isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.